Olá, gente, tudo bem? Esse aqui é o pastor Oscar, ele é pastor em Ituporanga. E hoje nós dois estivemos em um curso chamado Gospel Bootcamp, um curso sobre a pregação e a importância de pregar o evangelho corretamente. Oscar, fala aí pra ti como é que foi esse curso, como é que foram as impressões. Olá pessoal que nos assiste, estamos aí voltando muito animados do desenvolvimento desse curso. Eu mesmo me surpreendi tendo muita expectativa para chegar e fazer esse encontro de ontem e hoje. E as minhas expectativas foram de alguma forma alcançadas. Eu volto muito animado para aperfeiçoar essa dinâmica da pregação do Evangelho na sua totalidade. Bootcamp quer dizer, segundo o que o pessoal falava, aquele acampamento intensivo militar. E de fato nós trabalhamos nesses 2 dias, não foi isso? Foi. E tivemos inclusive como tarefa apresentar o que aprendemos. Cada um teve que se expor lá na frente sob um olhar de crivo de pessoas que avaliavam nossa apresentação. E como é que foi para ti ter que fazer uma prédica, praticamente uma mensagem completa em 8 minutos, anunciando o evangelho que convida e transforma vidas? Olha, eu confesso que eu fiquei muito satisfeito com o que eu preparei. Todavia, contudo, como já é um pouco do meu feitio, eu não consegui ficar dentro dos 8 minutos. Fui um dos que ultrapassei o relógio, né? Mas não me senti frustrado com isso. Foi possível avaliar o que eu preparei, gostei. Eu lamento, assim, me digo mesmo com alegria, porque o que eu tinha preparado para além de quando o relógio soou também era uma coisa muito legal, mas eu não pude expor daí, né? Mas foi por aí. Legal. Eu acho que assim a gente pode tirar desse curso, aliás, eu penso, de como às vezes a gente, não sei se você teve essa impressão, como às vezes a gente se prende a aspectos do texto, se prende a querer levar a mensagem dentro de uma série, dentro de uma pregação, e às vezes a gente pula alguma parte essencial do evangelho, né? Da história de Deus com o seu povo e da história que Deus prepara para o seu povo, para quem ele tem amado. Não sei se você também teve essa impressão. É verdade, né? Foi nos ajudado a resgatar a essência do Evangelho, da história da redenção de Deus, né? A partir de toda a construção da história. Então, ultrapassagem maluca aqui faz parte. A gente está no trânsito. Tá no trânsito. Mas muito legal, porque o que é resgatar o Evangelho? Podemos falar um pouco desse Pode, fica à vontade. A gente, em primeiro lugar, a gente está num mundo de uma série de problemas, de contravenções, de violência, de dores. Então a gente vai atrás de entender por que nosso mundo está assim. E para entender como nosso mundo está assim, a resposta bíblica, evangélica, é voltarmos lá para o início. Sabemos que Deus havia criado este mundo de uma forma muito perfeita, muito harmônica. Inclusive, Deus deixou de fazer o ser humano em último estágio, justamente porque antes de nos colocar nesse mundo, Ele se certificou de que Ele estava em uma sintonia, em um ambiente extremamente confortável, eu diria assim, para o ser humano. Certo. Porque quando Deus terminou de criar as coisas, Ele disse que tudo que Ele havia feito era muito bom. Isso envolve todo esse mundo que nós percebemos e que nós não percebemos também. Sim. E aí Ele criou o ser humano, né? Homem e mulher, Ele os criou à sua imagem e semelhança. Um processo criativo muito bonito de Deus, de se doar. E nesse tempo, então, Deus fez o homem experimentar essa harmonia com a criação. Aí essa é a primeira etapa, a criação. Mas vem algo adiante, né? A ruptura. A ruptura.
E essa ruptura acontece porque Deus havia criado o homem não como um robô, mas como alguém capaz de refletir, de tomar decisões, de envolver-se com Deus e Deus com ele. E Deus havia disponibilizado para o ser humano tudo neste mundo, toda a provisão para o seu sustento, ao apreciar um fruto, um cereal e tudo mais. Com uma exceção, de que lá no centro daquele jardim havia uma árvore cujo fruto o homem não deveria consumir. Exato. Mas aí o homem decidiu praticamente virar as costas para Deus, né? Ele cuspiu na cara de Deus. E numa atitude criminosa, ele come do fruto da árvore proibida e a consequência é a morte, né? E aí a gente viu ali das 3 mortes: a morte física, que o homem passa a experimentar, então a dor, o sofrimento, o luto e a própria morte, por isso que nós tememos tanto a morte. Sim. A morte espiritual, que é a quebra da conexão com Deus. É como se o nosso cordão umbilical com Deus fosse naquela hora rasgado, partido, sem possibilidade de ser conectado naquele momento. E a morte eterna, né? Que a morte eterna é a distância total de Deus e que culmina no inferno. É a desgraça total da humanidade. E dessa ruptura a gente sofre as consequências, porque a lei de Deus, porque o próprio Deus é justo, né? A gente não pode esquecer disso. Bem lembrado. Ele é justo e a lei, ele deu essa ordem. E ele precisa cumprir, porque se ele não cumpre essa ordem, então ele já não é mais um Deus justo, né? Por isso a gente tem essa ideia do castigo. Essa morte vem como esse castigo, por isso que nós somos punidos nessas três mortes, né? Vamos dizer assim, né? E isso para mim me chamou a atenção dessa maneira que foi colocado também. E nós temos que enfatizar que o que aconteceu ao homem e mulher comerem do fruto que Deus havia dito de uma forma clara, não comam, foi realmente, como você já disse, um crime, foi uma afronta, foi algo que quebrou um acordo que sustentava também toda a harmonia, né? Então, o que você falou aí da morte tríplice é terrível. Eu ouvi um dia alguém dizer que nós muitas vezes não consideramos a seriedade da queda e do pecado. Verdade. Mas ela detona, ela destroça com toda uma construção que Deus havia promovido. E nesse sentido é que aí nós entendemos porque este pecado que aí contamina toda a criação, ele é algo hereditário, é isso? Exato, por isso que nos afeta até hoje, né? Sim. Mesmo que a gente pense, eu não tenho nada a ver com Adão e Eva, com a decisão deles, a gente tem, na verdade. Eles foram os nossos primeiros pais. De alguma forma, a gênese da humanidade começou ali, né? E esse relato que a gente tem dessa criação traz essas consequências para hoje. Então a gente tem no nosso corpo o sangue de Adão e Eva, né? Até utilizando o exemplo do C.S. Lewis, né? Em Nárnia, os filhos de Adão e Eva, que somos nós. Então essa hereditariedade nós carregamos, assim como nós carregamos os traços genéticos dos nossos pais, sejam cor dos olhos, cor do cabelo, alguns traços de personalidade. Isso tudo vem desde Adão e Eva, né? Isso a gente não pode esquecer. Sim, nós estamos usando uma linguagem que entendemos hoje, contaminados com o vírus, né, do pecado que afetou a nós. Isso. E toda a criação, tudo aquilo que Deus falou que era bom e foi afetado por isso. E isso é consequência de uma escolha deliberada do ser humano que está numa encruzilhada, e nós mesmos sabemos quantas vezes nós estamos numa encruzilhada de uma decisão que devemos tomar, e por mais que a gente tenha consciência, a gente tantas vezes acaba tomando o caminho contrário à vontade de Deus, aos bons princípios, aos mandamentos. Errar o alvo é uma definição interessante para o pecado, né? Para desviar-se do propósito de Deus. O que acontece? O ser humano está nessa condição deplorável, afastado dessa conexão direta com Deus, experimentando a morte física, sujeito à morte eterna, que tem a ver com o afastamento definitivo.
E aí nós, seres humanos, usamos de alguns artifícios, né? Uhum. Quais são os artifícios? A gente pensa assim, não, mas peraí, eu posso ser uma pessoa não tão ruim assim como o outro ali, Uhum. como esse acá, né? E eu vou imaginando que fazendo algumas coisas que eu julgo boas, eu aplaco esta ira de Deus, esse desagrado de Deus, né? Eu ajudo alguém, eu dou uma esmola, eu participo de uma igreja, eu Isso. me envolvo com alguma situação. Nós chamamos isso tudo de a ilusão das boas obras, né? Que nós, como brasileiros, com o nosso jeitinho, achamos que a gente pode resolver, né? Resolver, né? Quando no fim tudo que a gente faz só confirma que nós estamos tomados pela punição do pecado. Isso. Lá no profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz que as nossas melhores intenções, aquilo que nós queremos fazer de melhores obras diante de Deus, vão ser unicamente como um trapo, um pano de chão, um trapo de imundícia. Trapo imundo, isso. Um trapo imundo. Isso. Então, o resultado é que isso tudo é uma ilusão e nós, na verdade, estamos perdidos numa situação deplorável diante de Deus, porque nós não somos capazes de, por nós mesmos, apresentarmos algo que agrade a Deus. Essa é a má notícia. Essa é uma notícia. E aí? Mas se tem